Ok, vamos dar continuidade aqui na associação dos resistores, tá? Então, no último vídeo, a gente falou sobre associação em série e agora nós vamos falar sobre associação em paralelo e depois associação mista, ok? Então, vou abrir aqui o... Então, eu fiz aqui uma questão parecida com a que está na lista, mas eu mudei alguns valores para forçar vocês a fazer a questão lá que está na lista, tá? Então, considere a associação em paralelo de resistores esquematizados abaixo sobre uma DDP, que é a mesma tensão, de 30 volts. Preencha a tabela do circuito. Então, aqui tem uma resistência em paralelo. Então, primeiro, pessoal, vocês identificam o tipo de resistência pelo esquema que ela está associada. Percebam que aqui a associação em paralelo, o nome já diz, ó, as resistências elas estão paralelamente uma à outra. Lá na associação em série era uma seguida da outra. Aqui não, elas estão paralelamente. Tá? Perceba que a disposição como ela está aqui no esquema é diferente. Então, isso vai servir lá na associação mista, para a gente saber identificar que tipo de associação é aquela ali. Então, essa aqui é uma associação em paralelo. Então, primeiro aqui, o que eu quero saber? Qual é o primeiro passo? É achar uma resistência que eu vou substituir essas três resistências por ela e o meu circuito ele vai permanecer da mesma forma, né? Não vai mudar nada. Então, eu quero uma resistência equivalente, né, a essas três resistências. Então, como é que a gente vai calcular agora a resistência equivalente de uma associação em paralelo? Então, a formulazinha é essa daqui, tá? A expressão matemática. Tudo isso vem de onde? Vem lá da primeira lei de Ohm, certo? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 e assim vai. Quantas resistências tiverem na associação. No caso aqui são 3, tá? Então, primeiro, calcular a resistência equivalente dessa associação. Substituindo os valores, né? R1 é 10 ohms, R2 é 3 e R3 é 5, tá? Você aqui vai tirar o MMC, né? Vai fazer todo aquele cálculozinho, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Soma de tal forma que vai ficar 19 sobre 30. Fazendo aqui uma regra de 3, você vai achar que a resistência equivalente, aí aqui eu estou aproximando, né? Vai dar 1,57, um número bem grande. Eu aproximei para 1,6 ohms, tá? Então, pessoal, eu posso simplesmente pegar aquelas três resistências, né, e substituir por uma de 1,6 ohms. Essa resistência de 1,6 ohms, ela vai ser equivalente àquelas três ali, tá? Então, eu posso substituir aquelas três por essa de 1,6. O meu circuito não vai mudar nada, né? Vai permanecer os 30 volts, a DDP. Então, essa associação de paralelo, e essa é uma associação que a gente tem na nossa casa, né? As características delas, quais são? Primeiro, a corrente, pessoal, ela é dividida, tá? É o contrário lá da em série. Lá na associação em série, a corrente é a mesma. Aqui na em paralelo, a corrente é dividida. Então, percebam que lá quando sai do ponto A, né? Quando ela chega ali onde o entroncamento ali, ela é dividida. Ela vai para as três resistências. Diferentemente lá da em série, aqui, se eu tirar aquela resistência de 10, as outras duas vão continuar funcionando, tá? É o que tem aqui na nossa casa, que é uma associação em paralelo, né? Eu posso ligar uma lâmpada, mas a outra ali do banheiro está desligada, né? Se fosse tudo em série, imagina, eu ia ter que ligar todas as lâmpadas ao mesmo tempo para poder funcionar. Se eu desligasse uma, tudo ia desligar. Então, não tem condição da nossa residência ser uma associação em série. Então, aqui é uma associação em paralelo, né? Já a tensão é a mesma, tá? Se eu medir ali a tensão entre os terminais do resistor de 10, do de 3 e do de 5 ohms, se eu medir a tensão, vai ser a mesma. É tanto que na sua casa, na sua residência, as tomadas todas têm a mesma tensão.
né? Que aqui no nosso caso é 220 volts. Então, todas têm a mesma tensão, a corrente dividida. Então, essas são as características principais de uma associação em paralelo. Isso é importante vocês saberem. Então, tem ali a resistência equivalente daquelas três. Um outro detalhe curioso é que a resistência equivalente de uma associação em paralelo, o valor dela lá foi 1,6. Aquele valor ali, a resistência equivalente é sempre menor do que a menor resistência da associação. Ficou meio complicado, né? Qual é a menor resistência da associação aqui? É 3. Logo, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que 3. Nesse caso, né? Deu 1,6. Então, o valor da resistência equivalente de uma associação em paralelo é sempre menor do que a menor resistor da associação. Então, achei a resistência equivalente. Vou calcular o quê? A tensão. Vamos para a tensão. Lembra que eu acabei de falar? As características, né? A tensão nos resistores ali é a mesma. Então, a tensão no resistor R1, no resistor R2, no resistor R3 é sempre a mesma, que é igual a quanto? Ele já deu lá na questão, 30 volts. Então, a tensão, ela é a mesma. O que está dividindo ali, né? É o que? É a corrente, tá? É a corrente. Então, como é calcular a corrente de cada um daqueles resistores ali? Então, primeiro, qual é a corrente total de A e B, né? Entre os terminais. Então, eu vou usar primeiro letion, né? A corrente é o quê? A tensão dividida pela resistência. No caso, eu vou usar a resistência equivalente. Quando eu faço esse cálculo, ó, 30 dividido por 1,6, eu vou ter que a corrente total dá o quê? 19 amperes. Então, entre o ponto A e o ponto B, né, tem o quê? Uma corrente de 19 amperes. Só que essa corrente está sendo o quê? Dividida entre aquelas três resistências da associação. Cada um ali vai ter uma parte dessa corrente. E é isso que a gente vai calcular agora. Qual é a corrente que está passando no resistor de 10 ohms? Qual é a corrente que está passando no resistor de 3? E qual é a corrente que está passando pelo resistor de 5? Então, substituindo aqui os valores, né, eu vou usar a corrente que está passando no resistor 1 é a tensão, que é sempre a mesma, no caso aqui em paralelo, dividido pela resistência 1. Vou fazer isso pelo 2 e fazer isso no resistor 3. Agora, só substituir os valores. Ó. A tensão é 30, que vai ser a mesma para todos, dividido pela resistência 1, que é 10. Então, a corrente que está passando lá no resistor de 10 ohms é de 3 amperes. No de 2, ou a corrente 2 que está passando de 3 é de 10 amperes. E a corrente que está passando no resistor 3 é de 6 amperes. Percebo que quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente, né? Entre os terminais daquele resistor. O resistor de 10, a corrente é o quê? 3 amperes. Né? Tá o quê? O que é o resistor? Qual é a função dele? O nome já está falando. É causar uma resistência à corrente. Então, a corrente lá no resistor de 10 é menor, né? Só 3 amperes. Passa menos, porque a resistência é maior. No caso de 3 ohms, a resistência é menor, a corrente é maior, né? 10 amperes. Então, a corrente aí, ela é dividida, né? E aí eu vou lá e substituo os valores do completa a minha tabela, né? Resistência equivalente. A tensão é sempre a mesma, ó, percebam, ó. Tensão em 1, a tensão em 2, a tensão em 3 é a mesma. 30 volts. Essa é a característica da associação em paralelo. E a corrente é dividida. Então, aqui eu coloquei aproximadamente porque, como eu falei lá, né? Ali eu aproximei a resistência equivalente lá, né? 1,6. Certo? Então, aqui finaliza são duas questões, uma de série e outra de paralelo, para vocês treinarem em casa. Agora vamos aqui para essa de associação mista, né? Uma associação simples. Né? Eu peguei o esquema lá da questão da lista, mas eu mudei ali os valores. Então, numa associação mista, é mista por quê? Porque eu tenho tanto em paralelo como em série, né? Se você perceber,
aquela resistência de 5 ohms e de 10 ohms, elas estão em paralelo. Porém, elas duas estão em série com a de 7 e com a de 10. Então, aqui eu tenho uma associação mista. Pessoal, aqui não tem uma regra, não tem... Eu quero transformar, eu quero uma resistência equivalente a essas 4 resistências aqui, do jeito que elas estão associadas. Eu quero substituir essas 4 por uma só. Então, qual vai ser o valor dessa resistência equivalente? Então, não tem uma fórmula para a gente fazer, achar essa resistência equivalente, uma associação mista, né? O que eu vou usar é as que a gente já sabe, que é a resistência equivalente em paralelo, tá? Então, aqui você tem que ter prática para poder ir simplificando esse esquema. Então, primeiro aqui, geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente a gente começa pela associação em paralelo. Ó. Se você perceber, se eu achar a resistência equivalente da de 5 e da de 10, quando eu achar a resistência equivalente delas duas, eu vou substituir elas por uma só. E aí eu vou ter um circuito em série. Então, isso você vai aprendendo com a prática. Tá? Não quer dizer que, primeiro eu vou ter que fazer essa resistência em paralelo. Por que eu não faço lá de 7 e de 10 em série? Então, você pode ter várias formas de você responder a questão, né? Certo? Então, é da prática. Então, primeiro vamos resolver aquela resistência ali em paralelo, entre 5 e 10. Então, como é que calcula a resistência equivalente da associação em paralelo? Como eu tenho duas resistências só, eu tenho essa outra expressão matemática aqui, ó. Essa expressão aqui, essa forma, ela é para calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo quando eu tenho apenas duas resistências. Tá? Lembra que na questão passada não tinha 3? Aí eu vou fazer aquele esquema lá. Mas aqui, como eu tenho duas, eu coloquei essa fórmula porque é a forma mais rápida também de você achar. Você vai multiplicar em cima R1 vezes R2 e embaixo você vai somar R1 mais R2. Certo? E isso vale só para resistência em paralelo. Quando eu tenho dois resistores. Vou substituir os valores, né? R1 é 5, R2 é 10. Então, 5 vezes 10 em cima, 5 mais 10 embaixo. Quando eu resolver isso, eu vou achar uma resistência equivalente a 3,3 ohms, né? Aí vai dar uma dízima. Então, olha só. Eu posso, então, substituir aquelas duas resistências ali, de 5 e 10, por uma de 3,3. E aí eu vou desenhar o esquema aqui, como vai ficar, ó. Olha como é que fica meu esquema agora, ó. Isso é bom você ir fazendo para você visualizar o esquema, tá? Então, eu substituí aquelas duas por uma, ó, de 3,3. Então, agora eu tenho uma associação o quê? Em série, ó. Uma associação em série. Como é que eu acho a resistência equivalente? Basta eu somar as resistências da associação. Então, eu vou somar, ó, 3,3 mais 7 mais 10. Então, a resistência equivalente ali vai ser de 20,3 ohms. Ou seja, pessoal, eu posso, então, simplesmente substituir aí, né, aquele primeiro esquemazinho lá, eu vou substituir aquele primeiro esquema por um resistor de 20,3 ohms. Né? Ou seja, esse resistor de 20,3 ohms, ele equivale àqueles 4 lá, ó, daquela associação, como eles estão lá associados, tá? Aquele desenho lá. Então, esse resistor eu posso substituir por aqueles 4 como eles estão lá. Certo? Então, procure fazer as questões, refazer as questões que estão na lista e qualquer coisa estarei aqui à disposição.